Porque aqui a gente está 200 por hora. E agora, quem sobe ao palco aqui da Editora Fotos da Fotos TV é uma das celebridades do mundo. Para quem já conhece, o Rafael Petrouco é um dos fundadores do podcast Papo de Fotógrafo. E eles trazem sempre pessoas super interessantes, com temas super interessantes junto com a Ana Caiane ali, ó, sobre a fotografia e o vídeo. A gente sempre aprende um pouquinho mais, conhecer nomes diferentes e pessoas que trazem também e que fazem a diferença no nosso cenário. Ele também é formado em publicidade e design e vem aqui falar um pouquinho sobre a realidade de muitos dos fotógrafos, ou que a gente conhece, ou que é até uma realidade da nossa própria carreira, que é sobre ser o segundo fotógrafo. Ele trabalha 5 anos com fotografia de casamento e sempre na função de segundo fotógrafo. Agora ele já está com outros projetos e a gente vai talvez saber um pouquinho mais nesse período aqui da palestra dele. Com o Papo de Fotógrafo ele consegue ter uma visão mais ampla de vários pontos positivos e negativos de como é que é ser então esse fiel escudeiro de um outro fotógrafo. Agora sim é a vez do Petrouco oficialmente ficar aqui no nosso palco da Fotos TV. E aí? Obrigado. Palmas! Calma aí que eu tenho que fazer um exercício de passar o nervoso nos 3 primeiros minutos. Qual é o nome do Bruno? Primeiro, queria agradecer o convite da Editora Fotos, da turma lá de Santa Catarina, que acreditou em mim e acha que é possível fazer uma palestra de 40 minutos aqui para vocês, falando de um tema que eu convivo há 5 anos. 3 são praticamente assim, bem, como é que eu poderia dizer, consistentes, bem frequentes, fazendo como segundo fotógrafo. Eu queria aproveitar também e avisar aquelas pessoas que eu prometi R$5 só para lotar aqui, que tem muita gente, eu não vou ter dinheiro para pagar todo mundo, tá? Mas fiquem aí só para poder ter uma foto depois com todo mundo e mostrar pro meu pai que eu não estou à toa aqui em cima do palco. Antes de mais nada, como todo mundo faz nas apresentações, eu vou falar um pouquinho de mim. Por incrível que pareça, esse cara da foto aqui sou eu. E para quem fala que fotógrafo não faz milagre, eu tenho que apresentar o Evandro Veiga para vocês. Porque esse cara faz, não tem nada de Photoshop aqui, eu garanto, tá? E uma segunda observação no meu currículo é que se vocês notarem, eu sempre quis ser rico, dessa metade para cima, né? E a da metade para baixo eu nunca escolhi a profissão certa. Então, mas eu gosto muito de fotografia, aprendi a gostar de fotografia na faculdade, porque eu estudei design gráfico e aí nas minhas viagens eu conseguia, com a minha Cybershot, fotografar um pouco do que eu estava vendo. E eu espero que as pessoas que viram essa foto tenham sentido a mesma coisa que eu senti quando eu fotografei, quando eu registrei os lugares que eu estive. E aí as coisas foram acontecendo, recebi um convite para trabalhar no estúdio que fotografou o meu casamento, e a partir daí eu tive contato com essa área e aprendi a gostar tanto da fotografia como profissão, como da fotografia de casamento. Mas antes de falar de tudo que eu tenho para falar, vou fazer algumas observações. Primeiro, que o Ministério da Fotografia adverte que qualquer coisa que eu disser aqui no palco é uma opinião minha, né? É o meu ponto de vista sobre a profissão, sobre a ética, porque eu penso ser a melhor para trabalhar como segundo fotógrafo e como pessoa. E já vou pedir desculpa, além de às vezes me enrolar no que eu vou falar, porque é muita coisa na cabeça. Para quem é primeiro fotógrafo, me desculpe se a partir da semana que vem vocês não tiverem mais segundo fotógrafos. E aos segundo fotógrafos, me desculpem se os primeiros fotógrafos mandarem vocês embora. Não nesse final de semana, porque eles vão precisar de vocês, mas na segunda-feira. Bom, como eu já venho repetindo e a Monique já falou, o tema da palestra é sobre ser um segundo fotógrafo. Para quem gosta de quadrinhos, né, o segundo fotógrafo, no meu ponto de vista, é o Robin. Né? Todo mundo conhece o Batman, todas as crianças fazem aniversário do Batman, mas o Batman não trabalha sozinho. O Batman precisa de ajuda, ele é onipresente e, enfim, às vezes até ele entra em apuros.
quem é fotógrafo de casamento sabe que entrar em apuros é meio que um risco da profissão. Então eu vou falar desse tema porque é um tema que eu convivi já, são 5 anos de fotografia. No primeiro ano eu não fotografei tanto como eu deveria, ou não fotografei tanto porque eu não tive tanta oportunidade, mas depois, a partir do segundo ano que eu tive mais contato e mais oportunidades, eu fui aprendendo algumas coisas e eu gostaria de passar isso para vocês, né? Então minha palestra, na verdade, eu sou um cara que faço um podcast de entrevista, então eu tenho que fazer uma pergunta e tem que ter uma resposta. Então quando eu fizer uma pergunta, por favor, não me deixe falando sozinho, responda, tá? Porque isso aqui são vários pontos de vista e como eu já disse, o que eu vou falar é o meu ponto de vista, mas eu espero que a experiência de cada um a gente possa agregar e de repente até mudar o trabalho, né, a valorização do segundo fotógrafo. Então eu vou pro próximo slide. Eu adoro essa comparação. Fui eu mesmo que pensei. Quando eu vejo sobre fotografia no Facebook, quem me acompanha sabe que eu fico muito tempo no Facebook, mesmo porque faz parte hoje do meu trabalho como podcaster, ter informações sobre o mercado fotográfico. Eu ouço muito o cara falar assim: o nego comprou uma câmera e virou fotógrafo. Agora eu vou comprar um bisturi e vou virar médico. Aqui, ó, o médico. Eu vou dar, um conselho. Você pode comprar um bisturi e virar médico? Pode, basta estudar para virar médico, você vai já ter esse equipamento de trabalho, o bisturi. E se você só comprar o bisturi, você tem um pequeno probleminha. Você pode ser um assassino psicopata. Porque com um bisturi sem ser médico, só existe essa alternativa. Então eu não gosto de comparar a fotografia com a medicina, né? Apesar de a gente lidar com pessoas e momentos que não voltam, para mim a medicina é um outro assunto. Ninguém é médico por hobby, tá? Então eu gosto de fazer a comparação com um piloto. Eu gosto do piloto de kart, por exemplo. Quem aqui, principalmente homens, eu acredito, mas quem aqui não gosta de pegar um final de semana que está de folga e correr de kart, ou já correu de kart e acha uma coisa desestressante? Pode levantar a mão, gente. Eu falei, quando eu perguntar, responda. Quem já andou de kart? É um hobby. Você sair no final de semana para andar de kart é um hobby. Mas tem outras pessoas que andam de kart como profissão. Eles são pilotos. Mas eu, como hobbyista, se eu tiver dinheiro, eu posso comprar um kart. Assim como uma pessoa que tiver condições pode comprar uma câmera. Isso não quer dizer que ele está disputando o mercado comigo. Isso quer dizer que ele vai aprender a fotografia. No sentido de, é uma opção dele fazer. Ele vai poder fotografar como hobby. E aí, como piloto de kart, uma criança que começa a pilotar kart, por exemplo, ela também não sabe pilotar kart, mas ela é um piloto, porque ela está iniciando. Mesma coisa a fotografia. Se a pessoa comprou uma câmera e tem interesse em ser profissional, ela está iniciando. Então, a gente pode fazer comparações da fotografia com algo que seja muito parecido, não com medicina, mas com um outro hobby. E aí, por que eu gosto de usar o piloto? Porque se a gente pensar que o cara que corre de kart por prazer, ele vai continuar correndo de kart por prazer. Então tem um cara que fotografa por prazer e vai continuar fotografando por prazer. E o cara que corre de kart profissionalmente, ele vai ser um piloto profissional de kart, mas ele pode almejar outras coisas mais. Quantos corredores de Fórmula 1 que a gente não conhece que começaram no kart? É a mesma coisa na fotografia. Hoje várias pessoas começam pequeno na fotografia, né? Era um hobby, se transformaram em fotógrafos profissionais iniciantes e hoje aí são grandes nomes no mercado de fotografia. Então eu gosto de usar o kart como comparação justamente para mostrar isso, que a gente tem que parar um pouco com esse mimimi de ele comprou uma câmera. Quem aqui começou como fotógrafo profissional sem uma câmera? Não tem como. Você precisa da ferramenta para ser um fotógrafo. E aí, vocês vão me perguntar, mas o que a vovó Palmeirinha tem a ver com essa história toda? Eu peguei ela só para exemplificar as mulheres, né? Se elas não gostam de correr de kart. É uma brincadeirinha. Mas se a gente for pensar, ela também não nasceu cozinhando.
ela aprendeu com alguém, né? E hoje é uma referência na cozinha. Mulheres, era brincadeira, porque homens também gostam de cozinhar e alguns assistem o programa dela, que eu sei. Mas é um exemplo. E nem também, se a gente for ouvir outro mimimi, não é por causa do fogão que ela usa que ela cozinha bem. É por causa da experiência dela. E o que tudo isso tem a ver? Tem a ver que ser um segundo fotógrafo tem um pouco disso tudo, né? Para quem está começando, é uma grande experiência. Eu queria ouvir de vocês os principais motivos que as pessoas não se interessam em ser segundos fotógrafos. Por que elas compram a câmera e já esperam, tipo, já criam a fanbase de fotógrafo? Elas não adquirem a experiência da prática. Alguém arrisca algum motivo? Múcio, eu sei que é um cara antenado. Alguém tem algum motivo que as pessoas não querem ser segundo fotógrafo? Oi? O ego. Mais alguém? Dinheiro, reconhecimento. Mais. Vocês falaram 3 motivos dos 4 que eu coloquei aqui, do que eu tinha pensado. Vamos pensar pelo lado do segundo fotógrafo. Ego. O cara não quer ser submisso. O cara quer que o nome dele apareça. Ele acha que ser fotógrafo é ser uma estrela. Ele vai chegar em algum lugar, tipo, a festa vai parar e falar, é ele, né? Aí vai acender aquela luz de é o fotógrafo. Reconhecimento. Toda vez que eu escuto alguém falando, mas eu não sou, eu quero já sair fotografando porque eu quero que as pessoas saibam meu nome, né? Eu quero ser famoso. Aquele cara lá é rico. O Maurício Mussi vive viajando para Londres fazendo foto de casamento, porque eles veem isso. Eles veem isso e acham que isso é sucesso, né? Então eles querem que isso venha para eles. Só que eles ainda não conhecem o processo. Medo. Quando eu pensei na palavra medo, eu não estava nem pensando, vou tentar dividir assim, ó, daqui para cima é a parte do segundo fotógrafo e daqui para baixo é a parte do primeiro fotógrafo. Eu coloquei medo aqui porque eu já percebi em algumas pessoas e em algumas conversas que eu tenho que as pessoas falam assim, mas eu contrato um segundo fotógrafo, eu não deixo ele fazer quase nada porque se eu ensinar tudo para ele, ele vai virar meu concorrente. É medo. O cara não está confiando no próprio taco. Ou seja, o cara tem 10 anos de mercado, 20 anos de mercado e não dá, e aí a gente entra no outro item, não dá oportunidade para uma pessoa que está começando. Ele se esqueceu, quando ele começou, ele teve que ter uma oportunidade. Alguém deu espaço para ele, que seja o pai, o tio, o irmão que já fotografava, mas teve que dar a oportunidade para ele começar a fotografar e desenvolver sua carreira, desenvolver o seu trabalho. Então, eu poderia elencar vários outros sentimentos aqui, vários outros fatos que atrapalharia um segundo fotógrafo. Mas tudo que eu já acompanhei, esses 4 são sempre recorrentes, né? É o ego, e aí a gente pode falar que o ego também é do primeiro fotógrafo, porque o cara não quer que um segundo fotógrafo apareça mais do que ele. Reconhecimento, de novo, ele não quer que o segundo fotógrafo seja tão conhecido quanto ele. Tem vários fatores que isso pode atrapalhar, mas as pessoas esquecem do início dela de carreira. Então eu elenquei isso aqui como os quatro sentimentos mais recorrentes da dificuldade das pessoas entenderem que o segundo fotógrafo é uma peça importante, tanto para aquisição de experiência, de conhecimento, de mercado, de prática, quanto para o desenvolvimento do trabalho da equipe do primeiro fotógrafo.
Fora o Frank Costa, quem mais aqui fotografa sozinho um casamento? Tem alguém aqui que levanta a mão, que fotografa um casamento sozinho? Não, né? Então a gente precisa entender que o segundo fotógrafo não é um gasto, não é um problema, não é uma pedra no sapato, não é um cara que tem que ser escravo. Ele tem que ser um cara que faça parte da sua equipe, que vista a camiseta da empresa, do estúdio, do nome que ele está representando, e sim, aprender com tudo isso, né? Ter a experiência do dia a dia, ver como isso acontece. Eu estava outro dia acompanhando lá no grupo do Facebook do Magic Brasil, e um cara perguntou, desculpa se ele estiver aqui assistindo, mas ele perguntou quantas pessoas pagavam por assistente ou por segundo fotógrafo em um casamento. E aí o meu medo ali foi começar a ler as respostas, não foi nem a pergunta, né? Se o cara realmente está pensando em contratar um segundo fotógrafo, um assistente, é lógico que ele precisa saber qual que é o que acontece no mercado, quanto o mercado está funcionando, quanto estão pagando. O que me assustou foram algumas respostas. Eu quero que levantem a mão quem sairia de casa num sábado, que tem um churrasco com os amigos, às 2 horas da tarde, voltaria às 2 horas da manhã para ganhar menos de R$10 a hora. Levanta a mão. Menos de R$10 a hora para trabalhar 12 horas. Com a câmera, ficar em pé o dia todo, não comer no buffet da noiva, comer um sanduba de metro lá, se tiver. Ninguém levantou a mão. Por que então que você tem que pagar R$70 para o seu segundo fotógrafo acompanhar você num casamento? E eu não estou falando de, tipo, não é um chute não. Teve gente que falou, paguei R$70, eu pago R$70 para o segundo fotógrafo. Caraca, R$70? Vou contar uma historinha para vocês aqui, espero que o Ricardo Sintra não esteja por perto. Eu fui fazer um casamento com ele como segundo fotógrafo e ele pediu para eu segurar o LED enquanto ele fotografava os padrinhos. E aí ele fazia foto, eu segurando o LED assim, o braço super econômico, sei lá. Aí cansava, os padrinhos saíam, eu abaixava. Aí vinham os outros casais, eu levantava. Aí fazia esse movimento, tipo, imagine, 12 casais, né? Aí ele virou pra mim e falou, dá pra você ficar com o braço em pé e não baixar essa luz? Eu falei, cara, já foi 4 horas de evento, não dá. Aí ele falou assim, eu pago R$70 pro meu assistente e ele não reclama. Eu falei, cara, você tá falando sério isso pra mim? Ele falou, falei, por R$70 eu te dava aqui esse LED na cabeça. Eu não ia. Eu falei assim, se fosse só R$70 pra vir levantar a luz, fazer os padrinhos e ir embora, ok. Mas fazer isso por R$70 e aguentar você 6 horas no casamento, não. Tem que me pagasse 500, eu vi. Apesar da brincadeira, e eles sabem que eu brinco com isso, é desumano com a pessoa fazer isso, né? É ruim. E que experiência, que motivação que você está dando para o seu assistente, para o seu segundo fotógrafo, para fazer as melhores fotos do casamento. E você depende desse cara. Porque se você perder um momento, ele não pode perder. Ou se você perder e ele perder, vocês não tem momento nenhum. Então, o segundo fotógrafo é o cara que, tipo, não sua sombra, porque se ele for sua sombra, ele vai fazer tudo que você está fazendo. Mas ele tem que ser o cara, tipo, quem lembra do desenho do Homem Múltiplo, né, que tinha os incríveis, que o cara se multiplicava. Tem que ser isso, tipo, tem que ser o primeiro fotógrafo, o segundo fotógrafo, tipo, uma cópia, um clone dele, para fazer um trabalho tão bom quanto o primeiro e entregar para o cliente a melhor coisa possível, né? Então eu acho que aí, voltando a falar da valorização, é importante que o primeiro fotógrafo entenda isso, que o segundo fotógrafo não está ali para cobrir, ser mais deixa ele para fotografar de mesa em mesa, que é o que acontece, né? A função do segundo fotógrafo eu não vou fazer as mesas em mesa, faz ele.
E não é isso, esse cara tem que estar lá preparado para que, se por acaso acontecer alguma coisa, ele tem que representar a sua empresa da melhor forma possível. E aí, pensando um pouquinho em tudo isso, eu tenho uma coisa muito no Facebook, que são pensamentos do dia, né, pensamentos do Rafa e tal. E aí eu soltei essa pérola, algumas pessoas me excluíram. Quem não valoriza o segundo fotógrafo ganha um concorrente. E aí entra o medo das pessoas. Você não estava com medo de que o cara virasse seu concorrente se você ensinasse tudo? É ao contrário. Se você não valoriza esse cara, a primeira oportunidade que ele tiver de fazer um trabalho que ele ganha mais do que você está pagando para ele sai, ele cai fora. Você pagou R$70 para ficar 12 horas no casamento lá, fotografia de mesa em mesa. Se ele fechasse um aniversário infantil por 4 horas sem saber fotografar nada, ele ganhava 400. Qual que foi a... Pensa, põe na balança, quem sairia para trabalhar 12 horas por R$70 ou quem iria trabalhar por R$400 para trabalhar 4 horas? E vamos assim, ser um pouquinho sinceros. Aniversário infantil é mais fácil fotografar que um casamento. Porque a criança está no foco, para a mãe tá lindo. Agora vai falar para uma noiva que ela está um pouquinho fora de foco. Que não pegou um pedaço do vestido, que não pegou a lágrima que caiu a hora que ela foi no banheiro trocar o sapato. É muito mais complicado. Então, o problema de criar um concorrente está na desvalorização de um segundo fotógrafo e não na questão de você ensinar o que ele tem que fazer. Eu acho que a fidelização do segundo fotógrafo é muito mais importante, muito mais motivador e garante que o cara fique mais tempo com você é baseado na valorização dele e não na desvalorização. E aí os primeiros fotógrafos aqui já querendo me matar vão falar assim, pô, Rafael, você tá falando que o primeiro fotógrafo é o tipo Coringa, né, da historinha. Tava falando que o segundo fotógrafo era o Batman, o primeiro fotógrafo, quanto tempo já foi? Deixa eu ver. Metade. Deixa eu me enxergar de longe. Eu tô super discreta aqui, mostrando o tempo. É que eu sou meio cego. Sem querer desvalorizar o meu serviço, a câmera faz foco automático, eu só aperto a hora que ela faz um pip, eu sei que tá no foco, então não tem problema. Mas enfim, antes que os primeiros fotógrafos me crucifiquem, eu também quero avisar que eu conheço o lado do primeiro fotógrafo. Afinal, eu faço alguns casamentos meus e eu preciso de um assistente, de um segundo fotógrafo. E aí, pensando um pouco como empresário e um cara que precisa valorizar o segundo fotógrafo, eu quero que ele me represente lá no evento, porque em alguns momentos as pessoas não vão ter contato comigo, vão ter contato com ele, né? Se eu estou de um lado no casamento, os convidados vão ter contato com o outro fotógrafo do outro lado. Ele que tem que me representar lá. Eu vejo muitas pessoas que fazem a segunda câmera falando assim, casamento não é meu. Aí eu vou lá fotografar, o cara me paga R$70, eu não estava fazendo nada mesmo. Está errado, não aceite os R$70. Não aceite, mas valorize o seu trabalho. Não é porque, sei lá, você é segundo fotógrafo, mas tem um trabalho durante a semana que você pode fazer de qualquer jeito. A mesma responsabilidade do primeiro fotógrafo é a responsabilidade do segundo. A única diferença é que quem toma o processo é ele, o primeiro. Mas de resto, o trabalho é o mesmo. Você vai passar as mesmas 12 horas em pé com o cara, vai trombar com os mesmos bêbados na balada do casamento, vai ouvir as mesmas reclamações da noiva durante o casamento, porque o cabelo dela não estava como na prova do dia tal que ela foi fazer com o maquiador. É tudo isso, você está vivendo a mesma experiência que o cara. Então você precisa se valorizar. 12 horas fora de casa são 12 horas sem conviver com a sua família, sem você ter alguma coisa de lazer. E principalmente se você trabalha numa outra empresa, são 12 horas de descanso.
E para quem trabalha com fotografia, que não tem outro emprego, mas mesmo assim faz segundo fotógrafo, por mais que no final da noite você entregue o cartão e você não vai ter trabalho nenhum com isso, você precisa entregar um trabalho bem feito. Vou citar um exemplo aqui, tipo, bem rápido. Quem faz freelance para outros fotógrafos tem como cliente fotógrafo. E se você faz um bom trabalho para um fotógrafo, os outros fotógrafos vão te chamar. E aí, se o cara está fazendo, por exemplo, casamento vou usar o mousse várias vezes, porque eu estou vendo ele, é mais fácil. Mas, por exemplo, você sempre faz casamento com mousse. Não é de chocolate, tá, gente? É da linha, assim. É de fazer piadinha. E aí, se você faz pra ele e um final de semana ele não tem um casamento e você tá precisando do dinheiro, vamos pensar assim, você pode fotografar para outra pessoa. Ou seja, se esse cara perguntar pra ele se você é um bom fotógrafo ou não, se ele falar que eu levo ele só por garantia, o outro fotógrafo não vai comprar você como segundo fotógrafo. Não adianta, ele não vai comprar. Ele não precisa de uma garantia, ele precisa de um cara que fotografe bem. Ele precisa de um cara comprometido. Ele precisa de um cara que se importe, que vista a camiseta. Agora, se você faz com empenho, valoriza o seu trabalho, estuda, que é muito importante para o segundo fotógrafo. E eu vou depois falar um pouquinho sobre isso. De repente, ele não tem um casamento, mas o outro cara tem, ele pode falar, olha, meu segundo fotógrafo está disponível para poder fazer. Ou, leva esse cara, que esse cara é bom. Então, o segundo fotógrafo, às vezes eles reclamam, mas eu preciso ter os meus clientes, cara. O que é cliente? Cliente é a pessoa que vem, te paga, te contrata. Se você é um segundo fotógrafo, o seu principal cliente não é um casal. O seu principal cliente é um fotógrafo. E quanto mais fotógrafos você atender, mais fotógrafos vão te chamar. Porque você ser um cara fera. E aí você vai ter agenda. Tipo, você vai poder escolher o casamento que você vai querer fazer. Não é bom isso? Quem aqui não queria sair de casa no sábado, fotografar um casamento, entregar o cartão, dormir no domingo, não precisar pensar no backup, ver filme na segunda, jogar bola na terça, jogar videogame na quarta, comer pizza na quinta, na sexta dar uma saidinha com a namorada para garantir o final de semana, e sábado de novo tem casamento. Agora me fala, para quem é primeiro fotógrafo, quem tem a semana livre para fazer tudo isso que eu falei? Caralho, o segundo fotógrafo é o melhor fotógrafo do mundo. O cara faz o que gosta, que é fotografar. Não tem trabalho de edição nenhuma, não toma processo nenhum. Pode aproveitar esse ano inteiro sem fazer porra nenhuma. E ganha. E se bobear, se fizer as contas na ponta do lápis, tem mais lucro que o primeiro fotógrafo. Vamos fazer uma continha básica aqui, vai. Vou chutar uma média aqui de São Paulo, que é 600, 700 reais por segundo fotógrafo. O cara faz 4 casamentos a 600 reais. 4 casamentos no mês. O cara ganha 2.400 reais fotografando e entregando cartão. Quem tem lucro de 2.400 reais aqui no trabalho que oferece, como primeiro fotógrafo? Você não, Flávio, você tá uns esquemas aí de tráfego, essas coisas aqui. Mas ninguém tem. E se esse cara for um cara bom e tiver casamento, sei lá, sexta e sábado, ele dobra. Se ele for muito bom, ele tem sexta, sábado e domingo, ele triplica. E se ele for muito bom e tiver freelancer como freelancer, eu não sei o que ele está fazendo. Mas não é legal ser segundo fotógrafo? E por que não valorizar o cara que vai te acompanhar? Aí eu criei outra frasezinha, esses pensamentos do Rafa, né? Eu adoro essas coisas, principalmente porque eu uso foto minha. Aí tem isso aqui, ó. Foto minha, essa foto tem que dar crédito. Se o cara não estudar, não se dedicar, não acompanhar, não prestar atenção, não entender o que ele está fazendo, ele nunca, mas aí isso aqui não é bom, tá? Quando eu falo nunca será o primeiro fotógrafo, é no sentido de tipo, ele nunca será um profissional competente para assumir um trabalho dele.
Mesmo que ele queira ser só segundo fotógrafo, ele precisa entender como é que funciona a cabeça do primeiro. Ele precisa ser um cara que entenda que aquilo que ele está fazendo é importante. Que metade do trabalho que está sendo realizado é responsabilidade dele. Eu aprendi durante esses 4 anos muito sobre isso. Porque para quem não sabe, eu fotografo o Riguete lá em Campinas. E tem até um curso aqui, se quiser comprar, ajuda, porque é aumenta os freelance. Mas eu aprendi muito no dia a dia, convívio com as pessoas, olhando o trabalho do primeiro. Como é que ele lidava nos relacionamentos, como é que ele era com as pessoas que estavam trabalhando no casamento, como eu trabalhava no dia a dia do estúdio, editava fotos, né, fazia os álbuns, eu prestava atenção no atendimento, eu prestava atenção nas contas, apesar de eu não saber tudo como é que acontecia, mas eu sabia de onde vinha, para onde ia, quanto custa um álbum, quanto custa o trabalho de edição, quanto custa um freelance. Por quê? Porque se um dia eu precisar fazer um casamento meu, mesmo que eu não queira ser ter o meu estúdio, ter minha marca, vai acontecer das pessoas me convidarem, eu preciso saber como é que funciona, para eu fazer o negócio funcionar direito. Então, vamos pensar um pouquinho dos dois lados. Quem é primeiro fotógrafo? Vamos pensar no cara que vai te acompanhar, no cara que vai representar a sua empresa. E para quem é segundo, vamos prestar atenção, porque isso é um aprendizado enorme. Você pode ter a melhor faculdade de fotografia do mundo, mas se você não tiver a prática, você não vai saber pôr seu negócio em dia. E mesmo para ser um segundo fotógrafo com lucro, para você ter o seu equipamento, para você ter o seguro do seu equipamento, para você poder fazer o seu trabalho autoral, os seus outros trabalhos, você precisa entender como é que funciona uma empresa. Você precisa saber como é que administra isso, né? Porque aqui também eu espero e acredito que quem começa a fotografar e quer ser profissional, não está fazendo isso porque, sou milionário e vou virar fotógrafo. Se eu fosse milionário, eu ia viajar. Sou milionário, por que eu preciso trabalhar? Sofrer 12 horas. Faço porque eu gosto, quero fazer parte daquela história. Então eu preciso entender os dois mundos, né? Então, vamos pensar nessa equipe como valorização. Valorização motiva, valorização fideliza e valorização valoriza. Como a própria palavra diz. E aí eu já falei algumas aqui, né? Às vezes eu me atropelo. Vantagens de ser um segundo fotógrafo. Experiência, que é a prática, o dia a dia, que eu acabei de falar. Você pode aprender muitas coisas fora a fotografia, no sentido de composição. Você tem outras coisas que você pode aprender a acrescentar no seu olhar, na sua técnica, no seu relacionamento. E aqui eu coloquei responsabilidade. O segundo fotógrafo tem que ser responsável por aquilo que ele está fazendo. Mas irresponsabilidade, justamente pelo fato de que o compromisso seu não é contratual com a noiva. Sua irresponsabilidade é que você pode fotografar de alma limpa e no final entregar o cartão. A responsabilidade, a parte chata, a burocracia do casamento não é mais sua, é do primeiro fotógrafo. Aí eu dou outra dica aí para quem está precisando de um dinheirinho: ofereça serviço de edição. Aí você ganha mais diagramação, ganha mais um dinheirinho para ajudar nas contas de casa. Mas enfim, se entregou o cartão, não é mais seu. O seu conteúdo, a sua experiência, o seu conhecimento está lá. Ele vai mostrar para a noiva e vai chegar nela. Só que você não tem mais compromisso, você vai poder assistir filme na segunda, jogar bola na terça, sair com a namorada na quarta, né? Dar uma pulada de cerca na quinta. Então aproveitem essas vantagens de ser um segundo fotógrafo. E aí, nessas conversas de Facebook, acompanhando grupos, tem isso aqui. O famoso reconhecimento. Né? Tipo, mas se eu for segundo fotógrafo o resto da minha vida, ninguém vai saber quem é o Rafael Petro. Meu, dica, cria um podcast. Faz uma foto minha. Tô brincando, cria não quero concluir isso. Reconhecimento, ou palavrinha chata, e a gente volta no ego. Para que você precisa ter o seu nome lá nas estrelas? Gente, fotógrafo, vou usar uma brincadeira que a gente ouviu numa palestra. A gente estava ouvindo a palestra do Samba Joy,
E aí a Madalena foi fotografar com uma amiga em Mônaco. E ela virou e fez assim, falou pra Madalena: você sabia que em Mônaco não tem fotógrafo? Aí a Madalena falou: nossa, verdade? Ela falou: é, porque em Mônaco só mora gente rica. Entenderam a pegadinha? Só mora gente rica. Não existe fotógrafo rico. Ninguém fica milionário em fotógrafo. Tirando o Everton, que é uma outra história. Mas enfim, reconhecimento é uma palavra que atrapalha muito a carreira do fotógrafo. Mas não que ele não deva ser reconhecido, ou o trabalho ser reconhecido, sim, mas a palavra reconhecimento se transforma em ego, e ego é ruim. O cara que tem um ego elevado se perde na fotografia. Quem aqui assistiu a palestra do Henrique do Fui no começo aqui, às 2 horas? E ele falou isso. Ele falou: meu, a hora que o ego me pegou, que eu achava, que eu olhava as pessoas e na vez de prestar atenção no que elas estavam falando, eu já estava retocando a pessoa, tipo, tirando espinho, não sei o quê. Ele falou: eu me perdi. E a gente se perde. O ego é ruim. Reconhecimento é ruim. Eu prefiro ser um fotógrafo desconhecido e amar o que eu faço, fotografar o que eu faço, para as pessoas que realmente acreditam naquilo que eu faço, do que ter o meu nome lá em cima e as pessoas que estão me contratando não estão nem aí pro meu trabalho. Para quem não sabe, esses 4 anos que eu trabalhei com o Biguete, o público dele é um público classe A, assim, digamos, né? É um pessoal bem... raras exceções das pessoas um pouquinho abaixo que se doam para contratar ele como fotógrafo e reduzem outras coisas no casamento. Essas pessoas que se esforçam para ter ele no casamento são os casamentos mais legais. Porque elas realmente se importam com ele lá e querem que ele faça o melhor trabalho. E quem é de classe A não tá nem aí, contrata ele pelo nome porque a amiga já contratou. É ruim? Não, a gente precisa de dinheiro. Mas pessoalmente é ruim. Porque pode ser uma coisa muito chata fotografar. E acontece muito. Às vezes a gente vai num casamento e fala pro casal: isso aconteceu. Ah, olha um pro outro. A moça olhou e falou assim: ai, mas eu não faço isso com ele. Eu falei: tá bom, vai pra festa. Não quer fotografar? Não vou fotografar. É ruim. O ego é ruim. Eu não posso começar a achar que eu sou mais que um casal, mais que um casamento. Eu não posso achar que meu nome tem que ser super conhecido. É ruim. Então, pra mim, quem fala que não quero ser o segundo fotógrafo porque não vou ser reconhecido, é uma balela. Porque é mentira isso. É mentira. O que é reconhecimento para vocês? Eu saio super feliz de vários casamentos porque eu tenho a oportunidade, em alguns deles, de fazer um ensaio antes. Não é comum, mas eu faço os ensaios antes e fico torcendo para que eu possa ser o segundo fotógrafo desse casamento. E aí, eu falando de reconhecimento, o ego é ruim, mas para quem que importa o reconhecimento? Não é um reconhecimento de nome, né? Para mim não importa se um outro fotógrafo sabe quem eu sou. Para mim importa que o cliente me compre. E ser um segundo fotógrafo não é nenhum empecilho para isso. Não é nenhum problema. E eu vou mostrar para vocês aqui. Esse casal, eu tive a oportunidade de fazer o casamento, o ensaio e o casamento. E aí eu vou contar pra vocês a historinha antes do casamento. Fui fazer o ensaio. Aí eu falei assim: nossa, que legal, o que vocês esperam do casamento? A noiva falou: ó, do casamento não, do ensaio. Ela falou assim: ó, não sei, mas eu trouxe um monte de coisa. Me dá um ódio que sobe os nervos. Ela trouxe balão, iniciais do nome Madeira, um sapo vestido de noivo e não sei o que. Eu falei: pelo amor de Deus, quem sai está tipo, você vai montar uma lojinha de bugigangas para casamento? Eu falei: eu não quero que vocês venham por ensaio para isso, eu quero uma experiência. Isso a gente está ouvindo bastante, mas é verdade. A gente vai fazer hoje, eu falei, cheguei pro noivo, na verdade, falei assim: meu,
faz quanto tempo que você não senta com ela, tipo, só senta e abraça? E não fala do casamento. Ele falou, cara, há uns 6 meses que eu não faço isso. A gente senta, para discutir lista de convidado, o cardápio, não sei o quê. Então hoje vocês vão fotografar para o casamento, mas sem falar de casamento. E não tirei as fotos nenhuma daquelas bugigangas que ela trouxe. Fiz os dois se curtir. No finalzinho do ensaio tinha caído já o sol, já tinha descido o sol, estava quase escurecendo. E o lugar que a gente estava era um salãozinho, para quem conhece Jaguariúna, chama Duas Marias. E aí o pessoal do salão acendeu todas as luzes, então ficou um lago iluminadinho, sem nada, e ela olhou assim e falou, agora acenderam as luzes. E eu já tinha acordado todo o equipamento. Falei, pega a lanterna, já tava o rapaz que estava filmando, eu falei, pega a lanterna, segura a lanterna, faça a foto, a gente vai embora. Fiz a foto, nada de especial, tipo, falei, abraça aí, tá, fiz a foto, beleza, era só porque ela queria aquela foto. E o dia que eu fui fazer o making off dela, ela chegou pra mim e falou assim, Rafael, a foto mais linda do ensaio foi aquela do pôr do sol lá que você tirou no finalzinho com a lanterna. Eu falei, pelo amor de Deus, você acabou de falar que a pior foto do ensaio foi a melhor foto, eu não quero nem saber como foi o resto. Ela falou assim, não, porque eu gostei, que já estava caindo a noite, aquele dia foi muito gostoso. A hora que ela falou, o dia foi muito gostoso, eu falei, tá aí. Agora eu sei por que você escolheu aquela foto. Porque o dia foi gostoso. Não porque aquela é a melhor foto. E aí eu fiz o casamento dela. Depois que eu fiz o casamento, eu publiquei uma foto e ela escreveu isso aqui, ó. Pra quem não consegue ler, eu vou ler aqui. Publiquei a foto e ela escreveu assim, amamos, Rafa. Obrigado pelo carinho e toda a atenção comigo e com o público. As suas palhaçadas fizeram toda a diferença para que eu fosse uma noiva mais calma e tranquila. Viramos fã. Beijo, Michele e Gustavo. Alguém sabe me dizer o que são essas palavras? Reconhecimento. Eu não preciso que o Mussi venha falar que essa foto está estourada, torta. Pode estar, mas é isso que importa. É o reconhecimento do cliente. E eu sou o primeiro fotógrafo dela? Não. Eu era o segundo fotógrafo e fui cerimonialista, porque era eu que resolvia as coisas para ela no casamento, porque eu estava sempre perto e ela falava, vai, me traz água. Eu jogo um buquê agora? Ela perguntava para mim, não perguntava para o cerimonial. Mas é isso o reconhecimento. Reconhecimento é essa pessoa que te vende depois. Eu tenho vários casos de noivas que eu fotografei pelo Guilherme e que depois de muito tempo elas me mandavam mensagem em inbox no Facebook perguntando se eu fotografava elas grávidas ou as amigas grávidas. E eu falava, gente, tudo bem, manda um e-mail pro Riguete, ele te passa o orçamento e se quiser eu vou fotografar. Aí ela falava, não, mas eu quero você fotografando. Aí uma questão de ética minha, eu não aceitava o trabalho se não fosse pelo estúdio, porque eu era funcionário do estúdio. Mas é reconhecimento. Eu sou o segundo fotógrafo e ela está me reconhecendo. E aí uma outra coisa que eu vou falar super importante mais pra frente, mas eu queria mostrar pra vocês um outro reconhecimento, são das pessoas que trabalham no casamento. Se você veste a camiseta como segundo fotógrafo, se você veste a camiseta da empresa, daquilo que você está fazendo e você acredita que aquilo é a imagem da empresa que está te contratando e você tem que passar uma boa imagem, os profissionais do evento também veem isso. Eles podem não falar, te cobrar uma comissão para te indicar e tal, mas existe pessoas que não pensam só no dinheiro. E aí eu vou ler para vocês, é um depoimento de uma cerimonial. Conheci o Rafa como segundo fotógrafo da Riguete Fotografia em Campinas. Como é uma empresa parceira, encontrava com ele sempre nos eventos. Menino, ela foi simpática, né? Bem-humorado, trabalha discretamente e bem posicionado. Os cinegrafistas discordam de vez em quando. Está sempre disposto, seja qual for a empreitada que a noiva ou a cerimonial propõe. Quando o Rafa está na equipe, sei que vamos ter um trabalho suave, sem estresse, e isso me dá uma segurança a mais para desenvolver a minha função. Profissionalismo e pontualidade, paciência e amor pelo trabalho são características indispensáveis em um profissional, e isso é bem nítido no Rafa. Graças a Deus ela usou o nítido, que tem tudo a ver com fotografia. Mas
Mas isso também não é reconhecimento? Se eu chegar para ela e falar assim, olha, eu estou fotografando, agora eu tenho a minha empresa, o que ela vai fazer? Ela vai me indicar. Por quê? Porque quando eu era segundo fotógrafo, eu era o segundo fotógrafo só na lista da equipe. Porque eu assumi o casamento com o meu. Sou eu a imagem da empresa. Eu fotografo muito como segunda equipe do Righetti. O Righetti vai fazer um casamento com a equipe dele e na outra equipe sou eu e a esposa dele. A esposa dele é a primeira fotógrafa, é a pessoa da razão social, do contrato. O contrato é com a empresa é a esposa dele. Eu sou o segundo fotógrafo. Mas eu visto a camiseta. E o reconhecimento está aqui, ó. As noivas me adicionam no Facebook, elas comentam as fotos que eu publico. A cerimonial me manda mensagem em voz e fala, Rafa, aquela foto que você fez é linda. E quando, por exemplo, essa foto, a gente já tinha feito ensaio, eu falei, Dani, posso subir lá em cima e fazer uma foto? Ela falou, Rafa, eu tenho que entrar. Eu falei, Dani, eu garanto pra você que é uma foto legal. Eu não falar animal, porque vai que tá errado. Ó, vai ficar uma foto legal, diferente. Ninguém faz diferente. Aí eu falei, vamos fazer uma foto diferente. E ela falou, não, beleza, confio em você, pode fazer. Eu subi e fiz. Se o casal gostou, não sei porque eu não fiz o álbum ainda, mas eu fiz. Vesti a camisa. Eu não fui lá só falar, já fizemos aqui, o primeiro fotógrafo não falou nada, vamos embora. Tipo, vamos pra festa. Não, se eu acredito que a foto vai ficar boa, eu falo. E se ela confia em mim, do jeito que ela escreveu aqui, ela aceita. E quando eu peço, ela deixa. Então isso é reconhecimento. O segundo fotógrafo precisa entender que nome não é nada. E eu acho que eu levo muito isso comigo. Eu prefiro que as pessoas me conheçam pela minha honestidade, pela minha ética, do que pelo meu nome. Então é isso que eu quero que as pessoas vejam. É isso que eu quero que as outras pessoas vejam. Então tem aí 2 depoimentos para mostrar para vocês que reconhecimento não é só ter um nome famoso, ter uma fanpage com 50 mil curtidas, enfim. E aí, falando um pouquinho de... se falou tanto de segundo fotógrafo, mas o que é importante para ser um bom segundo fotógrafo, um ótimo segundo fotógrafo, o melhor segundo fotógrafo do mundo? Eu tenho 3 equipamentos que eu levo muito comigo e que me fazem, espero eu, no meu ponto de vista, ser um bom segundo fotógrafo. Educação, ética e compromisso. Educação com as pessoas que estão envolvidas no evento. Eu esqueci o cartão. Ética, como eu falei, por exemplo, às vezes eu recebo alguns orçamentos e eu, como empresa, não posso quebrar isso, mesmo porque é o meu relacionamento com a pessoa que me contrata, que é o primeiro fotógrafo. 5 minutos. 5 minutos? Acelera, rapidinho. E aí... Tem mais 200 slides só. Tem mais uns 22 slides só. Tudo bem, os aplicos ficam para amanhã. Então isso é importante. Cadê ele? Não, tá aí. Ainda bem. Então isso é importante. Isso te torna um bom segundo fotógrafo. Câmera, lente, isso aí vem depois. Até mesmo porque em alguns casos o primeiro fotógrafo pode te emprestar para você fazer um bom trabalho. Isso para mim é super importante. E se em algum momento isso não tiver um dos 3, eu não acho que eu estou fazendo um bom trabalho. Eu não acho que eu estou sendo um bom segundo fotógrafo. E aí as pessoas vão falar, mas isso aí é uma opinião sua. Sim, é uma opinião minha. Isso eu levo para mim. Mas aí eu consultei outras pessoas para saber se o que eu estou pensando está muito fora da casinha. E aí convidei, consultei 2 pessoas. Eu consultei 2 pessoas que, nem são tão conhecidas assim, né? Renato De Paula e Danilo Siqueira. Nem são famosos, nem ganham prêmios. E aí eu perguntei primeiro pro De Paula o que ele procura em um segundo fotógrafo. Ele respondeu para mim: caráter é a primeira coisa que busco em um segundo fotógrafo. Estou levando pessoas para um casamento, uma reunião familiar, e junto comigo são essas pessoas que vão representar a minha marca. E em segundo lugar, busco um bom fotógrafo que tenha uma linguagem parecida com a minha. Você viu o que ele falou primeiro? O que ele procura num bom segundo fotógrafo? E se esse cara não fizer isso, nunca vai acompanhar um De Paula com um casamento, por exemplo. E aí pro Danilo, que é mais chato,
fica num chat falando besteira, eu perguntei por que ele me contrataria. E eu nunca fiz um casamento com ele e pelo convívio, nenhum fotógrafo que ele encontra normalmente. E aí, isso era uma visão de uma pessoa que nunca me contratou e nunca me viu trabalhando. Eu te contrataria pela confiança que você passa e também pela qualidade das fotos. Valorização minha para mim mesmo. Primeiro, que ele está me contratando por uma coisa que eu levo como ferramenta de trabalho. E segundo, porque eu me valorizo, eu estudo e tento ser o melhor fotógrafo. E aí sim, eu posso chegar e cobrar os R$700 para fazer um casamento no final de semana. E não aceitar só os R$70 que o cara me pagaria. Então eu deixo assim, a mensagenzinha bem simples. Antes de, porque depois eu queria passar um slide para vocês darem umas olhadinhas nas fotos, que aí eu tenho que me mostrar, reconhecer. Que vocês anotassem isso, porque o valorize-se é a parte mais importante. E não tenha pressa. Né? Não tenha pressa no sentido de, você está começando agora, estude, tenha experiência, que as coisas vão acontecer no seu devido tempo. Eu hoje demorei 5 anos para acreditar que a minha fotografia era suficiente para eu abrir o meu estúdio ou ter o meu nome, né? E por outras circunstâncias que a vida vai trazendo. Mas eu não tive pressa. Eu não comprei uma câmera, fiz 2 casamentos e já no outro final de semana eu queria vender meu trabalho. Eu fui aprender primeiro, fui entender como é que funciona. E, muito importante, fui aprender para saber se era isso que eu queria fazer. Se é isso que eu quero fazer. Se é esse tipo de trabalho que eu vou prestar. Se a minha fotografia é suficiente para isso. Se meu estilo é recebido bem pelas pessoas. É a minha experiência, a minha dedicação, que durante esses 5 anos, hoje eu posso sentar e falar, agora eu tenho esse caminho para percorrer e agora eu posso percorrer do jeito que eu quero. Então, antes de terminar, vou passar um slidezinho e aí eu termino a minha palestra. Tá, não tem Pergunta pra Monique aí atrás de você.
quem contrataria um fotógrafo assim para ser o seu segundo fotógrafo? Eu não. Ó, se estiver pagando R$1.000 eu vou. Tá aqui meus contatos, quem quiser me adicionar, eu respondo. Pode perguntar que eu passo o dia inteiro no Facebook. Então eu respondo tudo. Alguma no chat do Facebook, chat da Fotos TV, tô sempre lá. Alguma pergunta? Dúvidas? Não. E galera, é só Convites para trabalhar? comentários. Ninguém vai fazer pergunta, né? Faz a pergunta aí. Olha, eu já faço uma pergunta para vocês. Ó, o Maurício vai perguntar. Fudeu. Parabéns pela tua palestra. Obrigado. Mas eu queria saber o que eu posso fazer de coisas práticas para me tornar um segundo fotógrafo de um outro fotógrafo principal, por exemplo. Como é que eu posso... digamos que eu seja um segundo fotógrafo agora, quero começar, e eu quero falar com outros fotógrafos, primeiros fotógrafos, como é que eu posso chegar neles e oferecer o meu serviço, me oferecer? O que você me dá para fazer esse primeiro contato? Eu tenho muita sorte, Maurício, para falar a verdade. Todas as vezes que eu precisei trabalhar em algum lugar, as portas estavam abertas e eu consegui, me encontrei com a oportunidade. Mas o que eu vejo muito, e talvez isso seja um problema, são as pessoas hoje, elas não sabem se apresentar, elas não sabem conversar. E aí, conversando com alguns amigos que são segundo fotógrafos, muito segundo fotógrafos, a primeira palavra que eles usam é educação. Primeiro, saiba conversar com as pessoas. Um evento desse aqui, a gente conhece, tem várias pessoas aqui que tem estúdio e que às vezes precisa de um segundo fotógrafo. Relacionamento é muito importante. Então você participar dos eventos, o Wedding Brasil, PIB, Estúdio Brasil, Wedding Prime, todos os eventos da editora e outros que acontecem pelo Brasil, é o primeiro caminho, relacionamento. Educação, para saber falar com as pessoas. E uma coisa que é super importante, persistência. Não é porque o cara falou não para você a primeira vez, que ele não pode te dar uma oportunidade depois. Mas não seja chato. Né? E persistência não quer dizer que você tem que... eu quero fotografar com o Lúcio, eu só vou fotografar com ele, vou encher ele o saco toda semana. Não, existem outras pessoas. Se apresentem. Aí algumas pessoas falam assim, mas eu não tenho o que apresentar, eu não tenho portfólio. E aí a gente está assistindo várias palestras que ensinam como começar uma carreira. Né? Eu ouvi uma coisa da Silvia Martins outro dia conversando com ela, que eu achei legal, uma dica super legal. Ela falou assim, as pessoas reclamam que não tem portfólio. Não tentem fazer portfólio com amigos, para as pessoas que você faz de graça. Para as pessoas que você faz de graça, você pratica tudo aquilo que você aprendeu. E aí, para um potencial cliente, você faz um portfólio. Né? Então, a hora que você tiver praticado muito, ter definido aquilo que você quer fazer, aí você vai num cara que pode ser seu cliente e fala, olha, vamos fazer um acordo, você me paga um pouquinho, eu faço para você e faço um portfólio. E aí você vai ter um cliente que você quer. E aí com esse portfólio, você pode chegar para um cara e falar, olha, é isso que eu tenho feito, é isso que eu apresento. Se o cara falar não precisa xingar o cara de todas as palavras. Pega, guarda, fala assim, eu espero que um dia que tiver oportunidade você me chame. Vai para outro e apresenta. Eu não lembro qual é o fotógrafo que falou que as suas 10 mil primeiras fotos são as piores do seu trabalho. O Ansel Adams. É mais ou menos isso, você vai ouvir os 10 primeiros não, mas uma hora você vai ouvir um sim, então continue. E enquanto isso não acontece, estuda, publica algumas fotos, né? Vai praticando, para que a hora que você tiver a oportunidade, você saiba aproveitar. Eu falo isso porque eu aprendi muito, quando eu não sabia nada de fotografia, tudo que eu aprendi foi na prática. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, não tem nada de técnico, eu sou uma anta tecnicamente. Minha câmera, do jeito que ela entra no casamento, ela sai. É 3.200, 2.2 e 160 de velocidade. Mas mudou muito o meu olhar no decorrer do tempo. E isso é importante, porque a partir disso eu consigo abrir portas para mim com outras pessoas. Né? E aí vem tudo que a gente estava falando, educação, persistência, as coisas acontecem, aparecem. Então esteja preparado para quando a oportunidade aparecer, você poder aproveitá-la.
Eu achei que vocês iam fazer uma pergunta, posso fazer eu mesmo a pergunta? Verdade. Posso? Ele tá se preparando. Eu achei que vocês iam perguntar de direito autoral. Se o segundo fotógrafo pode publicar ou não. Tem uma pergunta aqui? Sobre direito autoral, tem o curso do Cômodo na Fotos TV que fala bastante. Eu vou ganhar 10% se vocês comprar agora, tá? Mas assim, do meu ponto de vista, eu dividi para simplificar tudo. O Cômodo pode me arrebentar depois se ele quiser, mas eu vou dar o meu ponto de vista simples. Eu dividi assim: direito autoral é de quem faz a foto. Então o segundo fotógrafo tem direito aos originais das fotos. Ponto. Aí eu defini para mim direito de imagem, direito de uso. Eu, como segundo fotógrafo, posso usar as imagens. Aí a definição vem: se existe um acordo com o primeiro fotógrafo, eu posso fazer uma versão impressa e publicar na internet. Se o fotógrafo falar, olha, não pode publicar na internet por X argumentos, eu posso e tenho direito de fazer o impresso. Ponto. E direito de imagem é do casal. Se o casal proibiu, ninguém pode publicar nada. Mas mesmo assim, até onde eu sei, internamente impresso para você ter no estúdio, você pode ter. Então, era essa pergunta que eu já deixei me respondida. Eu, como segundo fotógrafo, quando eu vou fotografar para alguém, eu pergunto: posso publicar uma foto? Aí o cara fala: uma pode. E posso fazer um post depois com as melhores? Aí ele pode falar assim: não. Ou ele fala: sim, mas depois que eu publicar no meu. Tá? Isso é o que eu faço com o Righetti, por exemplo, quando ele publica no dele, aí eu posso publicar no meu só as minhas fotos. Mas eu sempre ponho, como vocês viram nos slides, que é o meu nome e o nome do estúdio que eu fotografo, que eu fiz aquele casamento. E para de gritar aí que eu estou terminando a minha palestra. Ah, só tem uma pergunta. Então, eu vou começar a fotografar agora. Estou mais preocupado com o segundo. Mas a minha pergunta é em relação à liberdade que o segundo fotógrafo tem para fotografar e o primeiro fotógrafo está mais amarrado. Até porque tem um post, o Eren, ele falou que ele confiava tanto no segundo fotógrafo que ele saiu para fazer uma foto É muito relativo, porque quando a gente fala de primeiro e segundo fotógrafo, existem duas interpretações. A primeira oficial, que é do contrato. O primeiro fotógrafo é o contratado e o segundo é o freelance. O que eu ganho? A segunda versão, que os fotógrafos usam muito, é que o primeiro fotógrafo é o freelance responsável pelas básicas, pelas fotos clássicas. Entrada de padrinho, entrada do noivo. E aí o primeiro fotógrafo, dono do contrato, fica com a liberdade criativa. Aí ele faz o criativo e o freelance faz o garantido. Existe essa interpretação. Quando a gente fala de valorização, tanto dos dois lados, eu como segundo fotógrafo de estudar e o primeiro de valorizar o segundo, acreditar, quando existe dos dois lados, quando a balança equilibra, o casamento funciona, é harmônico. Eu tenho, como segundo fotógrafo do Guilherme, os dois lados. Quando eu fotografo com ele, eu sou o que garante. Deixo ele fazer o criativo. Quando eu vou com a esposa dele, é o contrário. Eu faço o criativo e ela garante. Quando vai os três, aí se mistura. Por quê? Porque já existe uma harmonia, a gente sabe, se conversa. A gente trabalha sempre junto, então as coisas funcionam. Quando você é um terceiro fotógrafo, depende muito do que você vai conversar com a pessoa, o que você vai poder fazer. Mas é questão de organização da equipe. Eu sei, eu tenho muitos amigos que são donos do estúdio, mas eles preferem ficar com a parte criativa. Então, o segundo fotógrafo deles é tão valorizado que é esse cara que garante o casamento. E às vezes, a gente tem casais, principalmente, que fazem juntos, que, por exemplo, o nome do estúdio é dele, a esposa é a segunda fotógrafa, é a freelance, mas um monte de foto premiada dele é da esposa. A pessoa é maníaca apenas. Entendeu? Mas a confiança é grande, ele acredita no potencial dela e acaba rolando. Vale mais. Mas é isso aí. Vai acabar a bateria. Tá bom? Não, vai acabar a bateria, Tabina. Vamos acabar a bateria então. Acabou a bateria, tira ele daí, tira ele daí. Muito obrigada. Obrigado.